Olá, vamos refletir um pouco sobre Jó. Vamos ler o capítulo 9 de Jó na Bíblia, traduzida por Padre João Ferreira de Almeida, o Antigo e o Novo Testamento, Bíblia Sagrada. Ela tá toda riscadinha, tá velhinha, mas eu gosto muito dela. Ela tá muito marcadinha e eu gosto muito. Edição revista e corrigida. Tá bem? Quarta impressão, segunda edição. Geográfica Editora, Santo André, São Paulo, Brasil, 2009. Jó confessa a justiça de Deus. Jó, capítulo 9. Vamos fazer uma leitura e depois a gente vai fazer um breve comentário, tá bom? Então, Jó respondeu e disse, Jó 9. Na verdade, sei que assim é, porque como se justifica o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó falando, né, a respeito de Deus. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam e o que a transtorna no seu furor. E o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Então aqui Jó está refletindo sobre o poder de Deus. E ele ainda é bem claro em dizer: quem é contra Deus e tem paz? Né? Agora o verso 7 do capítulo 9. O que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas. O que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa, o Órion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Veja, tudo isso ele está expressando que Deus é poder, que Deus é criador do universo, que tudo veio das mãos de Deus e que nós, como seres humanos, não temos a capacidade, não temos condição mental, física, emocional, nenhuma física de entender os poderes de Deus. Como que pode o infinito ser entendido pelo finito? É óbvio, né? Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. Jó tinha perdido toda a sua riqueza, tinha perdido seus filhos, tinha perdido, você sabe, né, que com isso também vão os amigos. E Jó estava um ser humano aberto, totalmente ferido pela emoção, ferido na pele, muitas feridas, pústulas, né? Seu corpo, sua pele estava aberta, creio que cheio de dores. Enfim, Jó estava nas cinzas, no pó, por assim dizer. Praticamente era de se entender que ele estava à beira da morte, né? De se entender se
pelo que a Bíblia descreve da situação física de Jó. E agora estamos vendo também que ainda assim, ele, em nenhum momento aqui, ele está pecando contra Deus. Só está dizendo das suas incapacidades, só está observando o poder de Deus. Na verdade, nós sabemos o causador dessas dores todas em Jó. Né? Quem leu os primeiros capítulos, né, sabe como aconteceu. Mas vamos refletir sobre esse aqui e depois a gente volta lá no primeiro capítulo, assim, rapidinho, só para não ter que ficar muito tempo, né? Então, o sofrimento de Jó era tão grande, que ele não conseguia concatenar, né? Expressar. Em vez de tentar se defender, de tentar defender a honra dos filhos, ou a realidade dele, né? Os amigos atacavam ele o tempo todo. Os 3 únicos que foram visitá-lo. O que a Bíblia fala. E antes ele cuidava de toda a cidade, cuidava de todos os seus vizinhos, de seus amigos. Tinha muitos amigos, vivia em festas. Sua casa, seus filhos, né? 7 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Por assim. Eu não estou muito bem lembrada, agora me deu um branco na mente. Bem, mas depois a gente dá uma lidinha aí nos primeiros capítulos para que seja entendido. Então, Jó estava refletindo. Deus não revogará, verso 13 do capítulo 9. A sua ira debaixo dele se encurvaram os auxiliares soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher. Veja, escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, veja, ele sabe que é pecador, né? Ele não é soberbo, ele não ataca Deus. A ele, ainda que eu fosse justo, lição responderia. Lhe não responderia, antes ao meu juízo pediria misericórdia. Você percebe como... Vamos então voltar lá. Jó tinha dinheiro, tinha muitos bens, tinha filhos, tinha esposa, muitos amigos, cuidava de todo mundo. E Satanás pediu permissão a Deus, numa visita que ele esteve lá no momento que Deus estava recebendo os representantes dos mundos, né? Então, Deus observou que Satanás estava entre eles e perguntou por onde ele tinha andado, o que ele estava fazendo. Ele disse que estava na terra e Deus vai e diz para ele, então você observa o meu filho Jó, que é muito reto, íntegro, né? E aí ele vai e diz para Deus, ele responde, dizendo que Jó só era assim porque ele tinha tudo. Ele tinha bens materiais, tinha tudo direitinho, não tinha doença. Seus filhos eram felizes e todos eles estavam ao seu redor. E ele certamente tinha uma vida feliz porque ele era protegido por Deus, assim ele falou. Mas como Deus já sabia da situação de Jó, já conhece Jó, Deus é atemporal, para ele não existe também tempo, né? Nem passado, nem futuro. Deus é o próprio tempo. Bom, é ele quem faz todas as coisas, quem cria tudo que há. Então, o universo, sol, estrelas, lua, enfim, planetas e seres, né? Todos os seres, tudo que existe. Então, nisso, Deus confia tanto em Jó,
que permite. E eu acredito, né? Eu não tenho um estudo teológico para definir isso, mas pelo que a gente está lendo na Bíblia, eu acredito que Jó, ele tinha toda essa vantagem diante de Deus, não porque Deus o protegia, mas por consequência de suas ações. E também porque Deus protegia, mas entre aspas, né? Porque nossa vida é feita de nossas escolhas. Então, enquanto mais você escolhe estar ao lado de Deus, você é protegido dessa forma, pelas consequências das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões. Então, por exemplo, se eu escolho não ir a uma festa, nada contra quem vai, eu só estou dando um exemplo, tá? Quem vai pode ir, eu não tenho nada contra, só estou dando um exemplo, frisando isso. Se você escolhe ir a uma festa, então as consequências podem ser boas e também podem ser ruins, porque cada passo que nós damos, e dependendo de onde a gente vai, há mais probabilidades, né, da gente ter uma ação de uma agente qualquer, tanto ser humano como técnico, né, como pode incendiar o local, como já houve, né, há pouco tempo no Rio Grande do Sul, que uma casa de festa foi incendiada por um curto-circuito. Bom, eu não sei exatamente o que aconteceu, não vi nem o desfecho dessa triste, terrível história, mas eu estou só dando exemplo e eu estou lembrando aqui algumas coisas. Se você está melhor informado, você já vai entender com mais facilidade. Enfim, se você estivesse, digamos assim, num local ou em casa, se aconteceu isso nessa festa, então você não teria sido atingido nesse aspecto. Aí você pode também dizer, ué, mas em casa também pode acontecer as coisas ruins. Lógico que pode, ninguém está dizendo que não. Mas a gente está se referindo a esse local, a essa festa, ao que aconteceu. E a outras festas e outros locais que a pessoa pode ir. Tá? A gente está botando em vista aqui as probabilidades. Quais são as maiores probabilidades, né? Eu sei que avião vai e vem, um dia um deles cai. Provavelmente, se você não pega um avião, dificilmente você vai morrer de uma queda de avião. Você pode também estar em casa e um avião cair na sua casa e isso pode acontecer, mas vamos dizer que as possibilidades são menos. Você está me entendendo? Então, as consequências das nossas ações podem ser de acordo, e são de acordo com as escolhas que nós tomamos. Então, não há consequência sem causa, e não há causa sem consequência. Que seja boa ou que seja má. E há muitas probabilidades, né? Isso que eu quero deixar informado aqui, nessa reflexão. Então, mas Satanás, ele acusou Deus de proteger Jó e de tudo que ele tem. E por que ele tem? É porque Deus protege ele mais do que os outros. E nós sabemos que não. E que joia, que maravilha de ser humano. Porque, veja, Deus confiou tanto em Jó a ponto de o colocá-lo em prova. Para que nós tivéssemos essa lição, para que o próprio Satanás tivesse essa lição. E provavelmente essa lição até para Satanás, porque Satanás estava antes como anjo de luz, né? Quando ele morava lá no céu, ele tinha tudo de bom. Ele podia olhar para si mesmo, né? E ver que as palavras dele são tão mentirosas, incabíveis, que ele tinha uma vida boa. E sim, ele era protegido por Deus. Ele era um dos mais
importantes no céu, depois de Jesus. Era um ser totalmente iluminado, porque vivia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí, por que ele não se colocou em... Né? Agora sim, ele estando no pecado. Então talvez Jó tenha sido testado até para o próprio Satanás. E se ele tivesse se arrependido aí das coisas que ele aprontou, aprontava e aprontará. Né? Porque ele nem é tão inteligente assim, que ele nem atualiza os intentos dele maldosos contra a humanidade e contra Deus. Só muda os personagens, porque no fundo, as maldades sempre são as mesmas. Pode reparar a Bíblia toda. Então, para você ter uma ideia, Deus confiou tanto em Jó, a ponto de colocá-lo como exemplo para nós e exemplo para o próprio Satanás. Bem, vendo o capítulo 9 ainda, o verso 14, quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras, dizendo Jó. A ele, ainda que eu fosse justo, veja, ainda que eu fosse justo, né, que Deus o tinha como íntegro, mas ele reconhecia que era um pecador. E não responderia antes ao meu juiz, tendo Deus como juiz, ele dizia, né? Pediria misericórdia. Misericórdia. É triste, né? Eu estou emocionada, desculpa. Porque eu estou lembrando quantas pessoas hoje estão em hospitais ou em casa. Quantos bebezinhos, quantas pessoas de países diferentes não estão sofrendo, torturados. Nasce para sofrer. Mesmo no Brasil, em países diferentes, por causa desse ser indigno, maldoso. E aí Jó diz assim, Jó é uma pessoa, aqui você percebe, justa, íntegra diante de Deus. Justa no sentido de ser humano, porque ele era pecador e ele mesmo reconhece aqui. Mas Deus disse para Satanás que ele era íntegro. Ainda que chamasse e ele me respondesse, disse Jó, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Que ele desse ouvidos à minha voz. Veja o que Jó diz aqui. Então, por que me quebranta? 16, verso 16, do capítulo 9. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Veja, em termos, né? Deus aceitou que Satanás mexesse no corpo e na vida total de Jó. Em termos, porque Deus é poder. Se ele quisesse, se ele não quisesse, não permitisse, Satanás não tocaria em Jó, de forma nenhuma. Então, nesse aspecto, Jó tem razão. Não estou falando que foi Deus que fez isso com ele, mas Deus permitiu. Nossa vida é vista
e mantida por Deus. Então, se você tem proximidade com Deus, Ele pode, se você permite que Ele ajude você, Ele vai ajudar, como Ele ajudou Jó. No caso aqui, Jó é para a honra e glória de Deus. Essa história de Jó é para a honra e glória de Deus. Nós temos missões, todos nós nascemos, se nos colocamos nas mãos de Deus, se nos colocamos nas mãos de Deus, permitimos a ação de Deus na nossa vida, permitimos às vezes também ser exemplo, ou levar uma mensagem. A nossa vida mesmo já é uma missão para Deus. Certo? Então, você percebe, você está ouvindo a chuva? Que coisa linda, né? A chuva está um barulho. Eu espero que você ouça direitinho esse vídeo. Está chovendo muito aqui hoje. Então, nem me permite respirar antes, me farta de amargura. Vou repetir o verso 17 do capítulo 9. Essa reflexão vai ser toda sobre o capítulo 9 e só. Por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Pois é. Quem pode nos defender se nós estamos diante do nosso próprio juiz, que é Deus? Isso que ele quis dizer. Não há. Porque Deus é quem nos criou. É nosso mestre, é nosso pai, é nosso redentor, nosso advogado, nosso cordeiro. Não existe ninguém que possa nos defender se não for o próprio Deus. Quem traz esperança? Em quem você pode confiar, senão em Deus? Onde está pautada a sua vida, se for a melhor, nas mãos de Deus? Ainda que você morra por Ele nessa terra, por causa dele. Causa sim, porque nós estamos vivendo num mundo onde o príncipe desse mundo, apesar dele não saber que Deus já é o príncipe desse mundo, mas ainda é o inimigo que reina, até a volta de Jesus. Então, nós estamos no reino do mal. Satanás veio para essa terra, ele caiu nessa terra e nossos primeiros pais o aceitou e entregou. Apesar de Jesus já ter vindo, morrido e nos redimido na cruz, ele ainda está nesse mundo, reinando com suas maldades. Ok? Agora no verso 20 do capítulo 9. Se eu me justificar, diz Jó, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Porque nós somos pecadores. É isso que Jó está dizendo. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Imagina a dor que esse homem não está sentindo, de ter perdido todos os seus filhos, 10 filhos. Perdeu seus bens e agora está praticamente perdendo sua vida. O seu corpo é toda uma ferida aberta. E seus amigos fugiram dele, mas é que esse homem devia cheirar muito mal. Seus amigos nem suportavam, devia ter fugido dele. Só 3 estavam ali, mas estavam atacando ele, condenando ele. Imagine, a própria esposa disse para ele amaldiçoar Deus e morrer. Você tem uma ideia? Ainda que é perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Olha as palavras de Jó. Matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio,
Ele cobre o rosto dos juízos. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios, veleiros como águia que se lança a comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e os meus próprios vestidos me abonarão. Porque ele não é homem como eu, dizendo de Deus, olha. A quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Então, acabou o capítulo 9 de Jó. Vocês repararam que Jó estava como uma ferida aberta, todo o seu corpo, mas se sentindo roubado, destruído, né? Seus filhos mortos. Como poderia ele entender o silêncio desconcertante de Deus em relação a tudo? Ele se angustiava com a possibilidade de que estivesse agindo como seu inimigo. Um Deus tão poderoso não poderia ser contrariado, convencido ou aconselhado por alguém se ele havia decidido destruir a sua vida. Certamente faria. Mesmo não revelando as suas razões, descontrolado pela dor, ele pergunta no verso 24. Se ele não é causador disso, quem seria? Este capítulo, então, gente, nos lembra aqui lições importantes. Em primeiro lugar, nós vemos que ele está sendo negativo. E ele está atacado pelos amigos, né? Ele interrogavam, acusavam Jó, seus amigos. E eles achavam que estava ajudando Jó de alguma forma. Ainda assim. Você não se sente assim, às vezes? Você, às vezes, não se sente atacado pelos seus amigos? Quando você diz que ama Jesus, que ama a Deus, você não é odiado sem ter feito nada com as pessoas, sem ter feito maldade nenhuma. Você não é odiado de graça, não é? Então, ele via Deus como a fonte do bem e do mal. Ele queria que tudo fosse revelado. Ele queria entender. Mas como ele poderia entender? Aí há um conflito entre o bem e o mal. E Jó está bem no meio. Ele aí colocava Deus como responsável, no sentido de ter criado todas as coisas, nesse aspecto. Ele não está reclamando nem nada não, mas ele está vendo que tudo desse mundo é permitido ou não por Deus. Então, no mundo, para que seja vivenciado a glória de Deus, enquanto outros resultam da atuação direta do inimigo. É nesse aspecto. Então, há explicação, no caso de Jó, para as duas formas. E essas explicações, Jó não sabia,
O conhecimento de Jó ainda não estava pautado nesse aspecto, né, de... Talvez a gente não pode dizer, né? A gente não pode, eu não sou teologanda nem nada, eu estou só refletindo à luz desse capítulo. Eu não fiz um estudo ainda mais profundo de tempos e históricos. Então, o relato deixa claro que ele conhecia, em alguma medida assim, muito sofrimento. Poderia ser evitado se ele tivesse a oportunidade de refletir sobre a promessa e o juízo de Deus, né, que está agora presentes no Velho e no Novo Testamento. Veja, você pode, você tem mais conhecimento agora do que Jó na época. Isso em termos, tá? Porque hoje você tem a Bíblia completamente na sua mão. E a palavra de Deus é uma fonte confiável para você ter resposta a essas perguntas, a muitas delas que Jó fazia. Então, queira você, então, se debruçar sobre a Bíblia e aprender sobre Deus. E ter essa esperança que Jó sofria, né? E não tinha tudo isso sobre a própria vida que está escrita na Bíblia. E que estava como teste, né, para nós, porque Deus já conhecia o coração de Jó. Nos outros capítulos, até o final, Deus restituiu tudo a Jó. Depois a gente vai ler sobre os outros capítulos. Legal? Que Deus te abençoe, te guarde e que você, se está passando por algum momento difícil, observe a vida de Jó, tá? Se você está sofrendo por alguma dor, por um parente ou por sua própria vida que está desmoronando, lembre de Jó, que ele foi sacudido, foi avessado, sofria espiritualmente, mentalmente, fisicamente, e sofria ainda pelos seus amigos que não estavam ali como amigos e estavam atacando ele. E eu vou te dizer, fazer um pedido a você. Quando você for visitar alguém, desculpa, eu fico assim emotiva porque todos nós somos seres humanos, né? Todos nós temos nossas dores, somos pecadores, temos escolhas às vezes não muito felizes em nossas vidas. Todos nós temos problemas. E eu não estou visando a mim, eu estou olhando para outros que sofrem. Eu trabalhei com 27 anos como técnica de enfermagem e eu vi a dor e a morte sempre, né? E às vezes bebezinho que nem nascia, que nem chegava, morria como feto com 1 mês, 2 meses. E às vezes nascia e logo morria. E a dor dos seus familiares, da sua mamãe. E vejo também, sou professora, vejo as crianças, elas trazem uma carga terrível, terrível de criação, de dor, de sua vida. E elas refletem tudo isso na sala de aula. E às vezes você não entende por que essa criança faz isso ou aquilo, né? Por que essa criança é tão, digamos assim, reclama tanto, tendo tudo que o Estado, que o Brasil dá, né? Hoje você tem merenda, né? Tem um lanche, tem um almoço na escola, você tem papel, lápis, você tem apoio psicológico, tem equipe, tem uma escola estruturada, você tem praticamente, tem uniforme, tem tênis, tem tudo. Na minha época, quando eu era criança, nada existia. Nós parece que estamos assim, sabe, entre 8 e 80, ou somos 8 e 80, temos que ser equilíbrio. Antigamente, a educação, né, o sistema era muito pesado, machucava as crianças e tudo mais.
era uma autoridade suprema. Eu não digo nem autoridade, era uma ditadura mesmo. Mas hoje também está relaxado demais. O professor virou refém na mão de pais e alunos. Então, temos que ter equilíbrio, tem que ter normas, tem que ter leis. Olha, eu vejo a educação no Japão, na Alemanha, é de você ficar na Suíça, sabe? Em outros países. E não é assim. Então, que o Brasil é uma desigualdade, talvez seja até isso que cause isso, eu não sei, né? Vocês que me corrijam. Mas eu só vejo dor nesse mundo. Observo nos aspectos de sanitário da cidade, falido, saúde falida. Pessoas sem interesse para aprender e não tem cultura, né? Porque não quer, porque não deseja. Pessoas que gostam da desordem, sentem prazer em maldade. Aí eu digo, as consequências vêm, e sejam boas ou mais, depende do que você escolhe fazer. Bem, mas eu vou terminar por aqui, né? Que Deus abençoe você. Fale com Deus, converse com Ele. A gente chama de orar. Orar é falar com Deus. Quando você estuda a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você se ajoelha e conversa com Ele, é você falando com Ele. Use a Bíblia, abuse no sentido de ler. É uma fonte inesgotável, porque é do próprio Deus. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Creia, procure se aproximar dEle. É seu Pai, seu Redentor, seu Criador. E Ele te ama. Ninguém te ama mais que Deus. Está sofrendo? Posso imaginar, mas eu não posso me colocar no seu lugar, sentir a sua dor. Eu tenho uma, infelizmente, ou várias. Todos nós, quer seja rico, pobre, criança, adulto, idoso, enfim, todos nós vivemos nesse mundo, infelizmente, fragilizado. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que Deus te guarde. Ó, um beijo. Mas com Deus tudo se resolve. Estamos caminhando para a Canaã celestial. Você está deixando a sua assinatura. Que lado você está? Você está do lado de Deus? Tem certeza? Procure ler a Bíblia. Ou você é agente, né? Se não é de Deus, é de outro agente, né? Não é bom nem falar sobre isso. Né? Que Deus te abençoe, viu? Que Deus guarde você de todo o mal. Procure Deus. Ele diz assim, ó. Não desanime. Venha a mim como estás. Viu? Deus é o nosso único caminho de felicidade. É Deus. É único. Só há um caminho. E Ele mesmo diz que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vier por mim, não verá o Pai. É através de Jesus que você vai ao Pai. Através de Jesus. Então, leia a Bíblia, tá? Todos os líderes religiosos são humanos, são falhos, como você, como eu. A relação, a comunhão é você e Deus. Você e Deus. E ninguém na frente, ninguém no meio. Você pode pedir lições bíblicas, você pode pedir debruçar sobre ouvir um líder, né, religioso, nada contra, mas sempre pesquise, seja como os bereanos, se está na Bíblia o que a pessoa diz, se é real o que a pessoa diz. A começar dos 10 mandamentos. A igreja que não cumpre os 10 mandamentos de Êxodo 20, não tem a coluna da verdade. Você vai dizer que eu estou sendo meia
radical, ou mais ser verdadeiro, de acordo com a Bíblia, é sim ou não. Deus não tem meio termo, tá bom? Ninguém negocia com Deus contra as verdades que Ele fala. Não há, não tem como. Então, não adianta se iludir. Um beijo. Até mais. Compartilhe esse vídeo. Clique no sininho, tá bom? Vamos aumentar aí os inscritos nesse canal. Um beijo para você.